queridos telespectadores, é um prazer estar de volta, trazendo comigo duas profissionais da Escola Monteiro Lobato para falar sobre um tema fundamental aos professores, profissionais de educação, que é a formação continuada, a formação do professor mediador. Estão comigo hoje as professoras Stephanie Cristina, professora de Lógica e Matemática do terceiro ano do ensino fundamental até as séries do ensino fundamental anos finais, não é isso? Formada em Matemática, com licenciatura em Matemática. E a professora Priscila Nicásio, professora de Língua Portuguesa e Redação, também da Escola Monteiro Lobato, com formação em Letras, mestrado e doutorado em Estudos Literários. Tudo bem, professoras? Tudo bem, joia. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a importância da formação continuada. O que é a profissão de vocês? No caso, como vocês se veem como autoras de um fazer pedagógico? Bom, no meu ponto de vista, o professor é aquele indivíduo que ele está um passo à frente do seu aluno, até porque ele precisa compreender todo o processo. Ele é o indivíduo que sabe aonde quer chegar, quais os objetivos que ele precisa atingir. Ele compreende de maneira geral, de forma macro, o que está acontecendo na sociedade, na sala de aula, e ele consegue observar o aluno, em qual fase o aluno está. E observando a fase que o aluno está, ele consegue intervir da maneira correta. Então, muitas vezes, uma pergunta que o professor faz, um exemplo que o professor dá, divisor de águas na vida do aluno, faz ele refletir, leva à reflexão, sem necessariamente dar a resposta logo de cara. Mas o aluno pensa, de fato, se eu for por esse caminho, eu vou chegar em determinada solução. Então, o professor, ele é aquele que consegue compreender e consegue conduzir bem, mas justamente porque ele compreende as fases do processo de ensino-aprendizagem. Enfim. Perfeito. Bom, na área de linguagem, né, a gente tem a relação com as narrativas, que são algo que estão no dia a dia, no cotidiano dos alunos, de todos nós. Então, a figura do professor, para mim, é como um narrador, que faz a mediação entre a história e o leitor, que vai guiando o leitor pelos caminhos da leitura, né? E a gente tem, por exemplo, o teórico Walter Benjamin, que é um filósofo, que em 1936 ele fala sobre o narrador e vê o narrador como a figura do marinheiro e do camponês. O marinheiro, marujo, é aquele que comunica experiências distantes no espaço. E o camponês é aquele que comunica experiências distantes no tempo. Então eu vejo a nossa profissão assim, nós somos essa figura que está em sala de aula para comunicar experiências, saberes de diferentes áreas, né, e comunicar através de narrativas que façam sentido para o aluno. Então, enquanto escola, existe a responsabilidade de formar os alunos em suas habilidades, competências, enfim. Qual a formação que um profissional da educação, um educador, um professor, precisa ter que garanta o seu bom desempenho? No meu ponto de vista, claramente ele precisa ter uma formação dentro da área que ele atua. Então, no meu caso, como eu atuo em matemática, eu preciso ter um conhecimento sobre o que eu trabalho todos os dias, do que se trata a matemática, não somente da perspectiva de algoritmos, mas também de tudo que envolve ela, como a linguagem, a forma de pensamento, que envolve também o conhecimento matemático, né? A Priscila citou as narrativas, mas até para construir uma narrativa você necessita do pensamento matemático. E a matemática ela vai mais além do que simples cálculos, simples contas. Tem alunos que fazem cálculos com um pouco mais de demora do que aqueles que fazem cálculos rapidamente, mentalmente, mas ele tem um raciocínio belíssimo. Isso não significa que ele não saiba fazer, pelo contrário. Ele tem um processo que pode ser mais demorado, mais rápido do que outro, mas ele tem o pensamento matemático. Então, além de você ter um conhecimento dentro da sua área, que isso daí claramente você necessita, você precisa ter também um conhecimento teórico do ensino, aprendizagem. Então, assim, na escola, né, nós temos muitas formações, temos acesso a diversos teóricos, principalmente na área de didática, de ensino, Piaget e Vygotsky como sendo
um parâmetro, né? E todos os outros também ali, em paralelo. E aí o que acontece? Tendo como base isso também, esses 2 pontos, o professor ele precisa ter também uma inteligência emocional, precisa ter uma inteligência também. Nós não somos psicólogos em formação, mas, mas nós temos também algumas noções, principalmente que vieram dessa formação de ensino. Né? Então, o professor ele precisa ter um aparato de tudo um pouco, para poder lidar com o aluno, com o ser humano. Não é um aluno que está querendo aprender conteúdo, é um aluno que está querendo aprender coisas para a vida. Sim, verdade. Ele precisa viver, ele é um ser humano, ele não é uma caixa de conteúdos. Ele aprende, mas ele aprende vivendo, ele aprende sendo ele, sendo aluno. Então, o professor, enfim, ele tem que ter uma formação bem completa na área de filosofia, sociologia. Muitas vezes a gente se depara com alguns questionamentos durante, assim, do dia a dia, né? Então, inclusive eu tive um exemplo, alguns alunos chegaram em sala falando sobre terra plana, porque o assunto do momento era a terra é plana, a terra tem algumas, enfim, ela não é plana, e ficou aquela discussão, né? E aí trouxe uma reflexão, trouxe um embasamento teórico de um físico que usou uma teoria de um matemático, Eratóstenes, há muitos anos, e ele fez de maneira prática, em cima de um papel. E eu trouxe essa forma de ver do físico, que no caso o físico era Carl Sagan, e os meninos ficaram encantados como eles poderiam visualizar aquilo de maneira prática. Então, o questionamento que era da sociedade foi feito em sala. E eles conseguiram refletir, de fato, ela não pode ser plana. Então, o aluno, ele vai vivendo, ele vai trazendo os questionamentos, ele quer saber. E aí a teoria, ela se torna uma coisa boa de aprender, né? Verdade, quando eles podem experimentar também. Exatamente. E para isso, né, puxando o gancho aqui da fala da Stefane, é imprescindível para a formação a leitura, né? Então, nós temos que ser professores leitores, para que a gente possa também formar alunos leitores, né? A experiência passa primeiro por nós, para que a gente possa levar essas situações, né, de vivência, para que eles também experimentem, né? Então, para que eles tenham essas chaves de interpretação dos textos, de leitura do mundo, de leitura de si. Então, tudo isso a gente vai trazer por causa da nossa bagagem de formação cultural, interdisciplinar, de leituras, né? E isso vai permitir o desenvolvimento da criatividade, daquele aluno que não somente lê, mas que tem criticidade, que reflete, né, e que dá saltos interpretativos, e aí pode fazer suas próprias criações através do reconto, reescrita, escrita colaborativa, então eles trabalham em equipe também, e aí isso é muito rico, né, em sala de aula. Imagino. Esse exemplo que a Stefane deu agora colocou a importância da mediação, né, na relação de professor-aluno. Então, como mediador, né, como importante mediador nesse processo, vocês poderiam falar um pouco como é que se dá isso mais amplamente em sala de aula? Como é que se dá essa mediação nas atividades de vocês enquanto educadoras? Bom, lembrando do primeiro questionamento que você fez sobre quem é o professor, né? O professor é aquele indivíduo que está sempre a um passo à frente porque ele compreende os processos. Sim. Então, o mediador, ele intervém no momento correto, nas fases em que o aluno ele se encontra. Mas se o professor ele não sabe onde ele quer chegar, se ele não conhece a fase que o aluno está, dificilmente ele vai conseguir ser um mediador. Ele vai reproduzir aquilo que a gente muitas vezes viu acontecer em salas anteriores, antes de se falar de processos, né? Então, a mediação, ela é um exercício de análise do professor, no meu ponto de vista. Ele analisa para intervir. Então, o aluno está diante de 2 caminhos. Eu lembro, por exemplo, de Brousseau, que foi um teórico que eu usei muito nas minhas leituras, né? A Priscila falou de leitura. Brousseau, ele coloca que o aluno ele precisa estar inserido na situação.
Então, dentro da situação, nas situações didáticas, como ele colocava, o aluno ele precisa, dentro da situação, tomar decisões. E essa tomada de decisões, e é aí que entra o papel do mediador. O mediador ele vai fazer algum tipo de intervenção, seja com a pergunta, seja com exemplo, seja com alguma dica, que faça o aluno refletir qual é o melhor caminho, qual a melhor decisão que ele precisa tomar. Então, o papel de mediador vai além do que aquele que só transmite conteúdos. Isso, né? A gente tem que fazer uma diferença entre informação e construção de conhecimento, né? Porque Perfeito. A partir do momento que a gente tem o conteúdo, é como a Dona Vera falava no programa anterior, o conteúdo tem que ser um combustível, né, para fazer a máquina funcionar, começar, as engrenagens ligarem, né, se desenrolarem. Mas aí a gente tem que trazer o quê? Criar uma situação representativa em sala de aula de alguma situação possível da realidade deles, para que ali, naquele ambiente, eles possam ensinar, né, serem autores do seu fazer, das resoluções dos problemas, das interpretações dos textos, aprender a fazer as categorizações, as tomadas de decisão, né, aquela situação que vai remeter a uma situação do cotidiano deles, e aí eles vão estar preparados para fazer as aplicações necessárias quando for dada a eles, né, nas oportunidades do cotidiano. Muito bom. Então, antes da gente continuar com as nossas perguntas aqui, os questionamentos das professoras, nós vamos assistir a um vídeo em que nós temos o momento de chegada e recepção dos funcionários para o ano letivo de 2020 e que mostra algumas das nossas formações continuadas. Aí está a diretora geral e pedagógica da Monteiro Lobato, Vera Tenório, numa palestra a respeito da importância da mediação com os seus funcionários, e todos os professores, todos os funcionários da área pedagógica sendo recebidos para o início de mais um ano letivo. Vemos nesse vídeo também a participação das professoras Stefane Cristina e Priscila Nicásio, dando formação também nas áreas de linguagem e matemática para os professores da educação infantil ao ensino médio. A professora Cristiane Vasconcelos Toscano também fez parte da nossa semana pedagógica. Então, vamos lá. A respeito da inovação, ela é uma necessidade inevitável na sociedade em que a gente vive. Qual o papel do professor no sentido de estar sempre pronto para essas inovações que surgem? A inovação, ela acontece o tempo todo na vida de todos, né? De todas as pessoas da sociedade. E o professor, ele não só passa pela inovação cotidiana, como ele precisa ter uma visão macro para levar o aluno a refletir a como viver essa inovação. Então, ele, além de viver, ele precisa conduzir. Então, ele tem que ter muito equilíbrio, né, primeiramente, para não tomar decisões, não ser muito afoito em determinadas colocações. Ele precisa primeiro observar como aliar aquilo que está acontecendo com o que eu sei. Se eu não sei, o que é que eu posso fazer para saber? Porque eu preciso estar sempre a um passo à frente. A gente sempre se remete à primeira... Fala inicial. Isso. O que é que eu preciso fazer para me colocar no mundo, né? Quais questionamentos são importantes para aquele momento? Então, o professor, ele é um grande questionador. É uma pessoa que tem aquela personalidade de não se deixar influenciar por tudo que aparece. Não, primeiro eu vou analisar. Vou analisar e ver qual a melhor forma, sem tirar a minha identidade, e levar o aluno a ser também autêntico nessa sociedade, não desprezando o novo e não desprezando o que era antigo, né, vamos dizer assim, antes do que vai surgindo, para aprender a lidar, fazer a ponte entre a teoria, a prática, o que eu sabia com o que eu sei agora. Sempre aquela fase de desequilibração que Vygotsky já falava, né? Eu não sabia, passo por uma fase de acomodação e tenho acesso ao novo. Quando eu adquiro, vamos dizer, assimilo aquilo internamente, eu passo adiante e assim vou vivendo as inovações até
crescer mais e mais e mais. Somos um ser em construção. É verdade, que é uma constante. Isso. Né? Isso é muito bom, porque em relação às narrativas, né, nós temos, assim, aquela capacidade de lermos o mesmo texto várias vezes e, mesmo assim, sempre nos encantarmos, sempre tirarmos alguma lição, não é? Alguma descoberta dali. Então, isso parte do quê? Da nossa relação com o texto, porque acho que isso é imprescindível na educação, a relação. As coisas acontecem na relação entre os sujeitos participantes, entre os sujeitos e os objetos de estudo, não é? Então, a inovação vai sempre acontecer. Porém, é como a gente estava falando antes também, né, da questão, quando a gente começa a construir pensamento crítico, lógico, reflexivo, né? Que a gente pega a informação e sabe como lidar com a informação e coloca na construção do conhecimento, então a gente vai preparar o nosso aluno para qualquer cenário de inovação, para ele se adaptar a qualquer cenário de informação. E por isso também as leituras, as narrativas, elas perpassam por todas as disciplinas, não é? Porque a gente está em uma aula de linguagem, mas a gente pode trazer um texto de ficção científica, com o Júlio Verne, por exemplo, e a gente vai ter outros gêneros textuais, como uma receita, ou um artigo de divulgação científica que vai entrar matemática, biologia, outras ciências, né? A gente vai para uma literatura regionalista de Graciliano Ramos, e a gente vai pegar um período histórico, uma situação cultural de um espaço, de um lugar, de um tempo. Então, tudo isso vai ser trabalhado. Então, o aluno, quando ele passa por essa construção do conhecimento, ele está apto, habilitado, né, com as competências para fazer a interpretação do mundo e se adaptar às inovações. Muito bom. Então, só para a gente finalizar, de que maneira vocês acreditam que a formação continuada pode contribuir para essa integração entre a teoria e a prática? Como a Priscila colocou, né, o professor ele precisa ser sempre um leitor. Eu coloco que ele, além de ser um leitor, ele precisa ser um curioso, constante. Perfeito. Então, assim, o curioso, por mais que ele conheça sobre aquele determinado conhecimento ou aquele conteúdo, ele vai além, ele quer saber, ele faz perguntas. Então, o curioso, ele questiona o tempo todo, ele quer saber como faz, ele não só, ele busca. Então, o professor ele precisa ser um eterno curioso, né? Em todas as áreas, especificamente na matemática, comentando, né? É incrível como um único problema, a Priscila falava das narrativas, eu coloco nas situações problemas em matemática. O único problema, os meninos encontram diversos caminhos para uma única solução. Então, assim, claro que a matemática, por ser também essa ciência exata, a gente consegue aproveitar questões como os erros. Bom, se não encontrou a mesma solução, então o que é que tem errado? Então a gente tem como voltar, analisar quais foram os processos ou qual o momento em que o aluno errou, para levar também aquela tomada de consciência. O curioso, ele toma consciência daquilo que ele erra, para que ele não venha mais a errar. E, além disso, nas próprias resoluções de problemas, a gente tem acesso a pensamentos diferentes, que muitas vezes o colega é mais rápido, consegue atingir o objetivo de maneira bem mais rápida, mas outro que levou um caminho mais longo acabou tendo acesso a processos que o outro não passou rapidamente, passou despercebido. Então, talvez aquilo seja importante em outra situação, né, que exija. Então, tudo é rico. O curioso, ele quer saber das duas formas. Quer saber da forma rápida e da forma mais complicada, vamos dizer assim. E o professor, sendo esse curioso, ele tem acesso aos dois e sabe o que é que o aluno está fazendo. Epa, ele errou aqui. Porque eu sei que ele quis levar esse caminho e acabou se atrapalhando de alguma forma, ou então atingiu o objetivo. Enfim. É muito bom isso, assim, também ver que aliar a teoria à prática também é pensar que nós estamos formando um leitor especializado, né? Então, assim, ele está recebendo os conhecimentos, os conteúdos, assim, de nomenclaturas, de técnicas, né, de caminhos especializados. Na nossa área da linguagem, eu poderia falar da gramática, dos mecanismos linguísticos, né, para desvendar um texto.
Então, quando a gente traz para ele, por exemplo, na prática, uma fábula, uma história, né, de animais, que na verdade está trazendo temáticas do humano, das relações sociais, então a gente parte de uma realidade concreta, né, que está acontecendo na narrativa, a representação de uma situação concreta, para que ele alcance níveis de interpretação de texto mais abstratos. Então, aí ele vai passar pelo pensamento metafórico, né, ele vai aplicar nessa leitura e interpretação os conhecimentos que ele está tendo na área de linguagem, de gramática, de conhecimento de nomenclaturas mesmo, de mecanismos linguísticos, e aí ele vê na prática, na construção do texto literário, de um texto publicitário, de vários textos com os quais ele vai interagir, e então ele vai estar apto para fazer os saltos interpretativos e lidar bem dentro dessas situações. Ok. Ô Ivana, só fazendo uma ponte com o que a Priscila colocou, essa fala dela é tão importante, porque nós vemos isso, inclusive, na linguagem simbólica. Porque chega um momento em que a matemática, claro que ela tem sempre uma simbologia, mas chega em determinado momento que os símbolos estão tão abstratos que quando o aluno não passa por esse processo, né, de fazer a ponte entre o pensamento concreto e o pensamento abstrato, ele tem dificuldade lá. Mas, enfim. Muito bom, viu? Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Mas antes de encerrar o programa, de chamar o próximo vídeo, eu queria que vocês, cada um de vocês, deixasse uma mensagem para os nossos pais, alunos, telespectadores, de boas-vindas para o ano de 2020. Então, fiquem à vontade. Sejam bem-vindos, pais, mães, nossos queridos alunos. Estamos muito felizes em recebê-los e temos certeza que 2020 vai ser um ano maravilhoso, de muito crescimento, muita aprendizagem, de muita leitura, né, muita encenação. Vamos ter muitas dramatizações, muita brincadeira, o jogo de roda, então vai ser maravilhoso. Estamos esperando vocês. Muito bom. De minha parte, faço das palavras da Priscila as minhas, então sejam todos muito bem-vindos e estamos esperando vocês com muita alegria e com muito engajamento. Pode chegar. Muito obrigada. Então vamos assistir ao nosso último vídeo. Ele vem mostrando um pouquinho da adaptação da educação infantil. O processo de adaptação da educação infantil marca o início da inserção das crianças na comunidade escolar e é decisivo na construção dos vínculos com as pessoas e com o novo ambiente. E para que isso aconteça, a integração da família com a escola e o acolhimento dos educadores são fundamentais para a segurança e a tranquilidade das crianças e dos pais. Que 2020 seja um ano letivo pontilhado de alegrias e aprendizagens para os nossos pequenos. E pontuando a fala das minhas colegas Priscila e Stefane, sejam todos bem-vindos, pais e alunos, à família da Monteiro Lobato. Muito obrigada pela audiência, é um prazer estar aqui mais uma vez e tê-los como ouvintes, telespectadores. Obrigada mais uma vez às professoras Priscila de Castro, Stefane e Cristina, foi um prazer tê-las conosco também. Igualmente. E até a próxima edição.